Sim. Tudo certo, vamos lá. Eu vou fazer... Faz só 2 ou faz 3? Vamos ver o que levamos. Eu pensei que eu ia começar com... Pode ser? Vamos orar? Vamos. Falta um minuto ainda. Falta um minuto? Graça e paz, amados, aos irmãos que estão aí no Instagram, os irmãos que estão no Facebook. E queremos consagrar ao Senhor esse momento. E eu convido vocês a nesse instante e entrarmos na presença do Senhor. Não sabemos exatamente como vocês estão comentando agora, porque o que queremos estar totalmente ligados com Deus e pedir que o Senhor possa fluir através de cada vida, de cada família que está conectada nesse momento. Antecipamos para as 18 horas, porque sabemos que os nossos irmãos que estão em outras regiões, que estão em outros países, como a Itália, irmãos que estão na Itália, nós queremos desde já saudar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Os irmãos que estão na Espanha também estão conectados conosco, os irmãos que estão em Portugal e também no Peru, que estão mais cedo, né? 2 horas antes, lá são 4 horas da tarde. Então queremos deixar essa saudação a todos e convidar a todos a orar conosco nesse momento, colocando diante do Senhor nosso coração, apresentando a Ele nosso culto de gratidão a Ele. Se você pode, nessa hora, onde você estiver, possa fechar seus olhos e possa participar conosco dessa oração. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, graças te damos, Eterno, por Tua presença, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, ó Deus, é fiel, Senhor, e ela não torna vazia, ela retorna trazendo resultados. Tu és soberano, Senhor, ó Deus, sobre toda a terra. Queremos orar agora, Senhor, não só nesse lugar aqui, Senhor, onde estamos, nós queremos orar por toda casa, toda família, todo lar, todo lugar onde a Tua palavra pode chegar neste momento, Senhor. E nós sabemos que do alto vem o nosso socorro. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me verá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E é por isso que nós estamos orando a Ti nesse momento, meu Pai, crendo que o Senhor pode tocar cada coração e vida que está, Senhor, aqui e ali, Senhor, lá, naquele lugar distante, mas que através, Senhor, desta tecnologia, nós podemos entrar agora simultaneamente em várias partes do mundo, Pai, desse planeta, que está passando e atravessando um momento ímpar. E nós cremos, Pai, que do Senhor virá a salvação, que do Senhor virá, Senhor, aquilo que para o homem não há entendimento, aquilo que para o homem é difícil compreender, mas no abrir da Tua boca, basta uma palavra Tua, Senhor, e todo o deserto floresce. Basta uma palavra Tua e toda a situação caótica se torna. O Senhor disse ao vento e ao mar, aquieta-te, e o mar lhe obedeceu. E o vento lhe obedeceu. E aqueles que estavam ali no barco disseram, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E nós sabemos, Pai, que não há nada
nenhuma criatura nesse mundo, seja do visível, seja daquilo que aos olhos humanos seja imperceptível, que não esteja debaixo da ordem do Senhor, que não esteja debaixo, porque ao teu nome todo joelho se dobrará, todo aquilo, Senhor, que se levanta altivo, cativo. Agora mesmo, Senhor, se levantou, Senhor, ó Deus, este adversário que se intitula o coroa, aquele que tem a coroa. Essa coroa também irá se prostrar diante da tua coroa, diante da tua soberania. E nós declaramos agora, Senhor, esse lar conectado, essa família conectada, esta pessoa que está agora participando conosco deste culto de louvor e de adoração ao teu nome, este culto de intercessão, onde cremos, ó Pai, que essa doença, essa enfermidade, esse problema financeiro, essa opressão, esse medo, esse pânico vai sair hoje desta vida, desta casa, desta família, porque a tua palavra diz que sobre esta família, sobre esta casa, não vale magia e nem encantamento. Senhor, tu preparaste esta agenda, Senhor. Entramos em 2020, o Senhor preparou uma lição que nós estamos agora em casa, a lição de casa, a lição de saber que os lares precisam estar conectados, a lição que agora nós precisamos parar e rever, Senhor, tudo aquilo que o Senhor de antemão preparou para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, para a nossa edificação. Que o Senhor possa nos trazer o shalom, a paz, que o Senhor derrame sobre nós. A tua palavra diz: ide, saudai com a paz, havendo filhos da paz, a paz irá e permanecerá. Então nós saudamos a todos os nossos irmãos e declaramos sobre a vida deles agora, onde eles estão, o shalom do Senhor entre sobre estas casas, o sobrenatural, não a paz que o mundo dá, mas a paz que excede todo entendimento, a paz de Deus, a paz de Cristo. Entre agora nesta família, neste lar, e agindo o Senhor, quem há de impedir? E todo que crê e todo que recebe agora, diga conosco: amém, amém e amém, Jesus. Vamos adorar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor, que é digno de toda honra, de toda adoração. Achei o amor que não me deixa só, achei a alegria que é maior, achei descanso para o meu coração, achei alívio e libertação. Escudo, proteção, acima da razão. Em ti eu posso confiar. És liberdade pra recomeçar, és esperança pra continuar, és meu abrigo quando a chuva vem. Eu deixo tudo e corro para ti. Escudo e proteção, acima da razão. Em ti eu posso confiar. A tua força me faz crer, a tua força me faz crer. Além do que eu posso ver, em ti eu posso confiar. Declare: eu confio, eu confio, eu confio em ti, eu
você está na sua casa, declare mais alto que você puder, declare por fé. Eu confio em ti, eu confio em ti, eu confio em ti. Declaramos mais uma vez: escuta, proteção acima da razão. Em ti eu posso confiar. Tua força me faz crer, tua força me faz crer, além do que eu posso ver. Em ti eu posso confiar. Oh aleluia, te exaltamos, te bendizemos, Senhor. Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Bendito é o teu nome eterno. Bendito é o teu nome. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Declare tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão nesse lugar. Profetiza sobre tua casa, sobre teu lugar, sobre teu bairro, sobre tua rua. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão nesse lugar. Eu creio, Senhor, eu creio, Senhor. Diga mais uma vez: tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão nesse lugar. Declare: tu és o Deus desse lugar. Sim, Senhor. O Rei desse povo, Senhor dessa nação. Sim, Senhor. Tu és, Aleluia. és a luz na escuridão, esperança ao perdido, a paz alcançado. Tu és, não há outro, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Declare tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão nesse lugar. Os melhores estão por vir, obras maiores se farão nesse lugar. Bendito seja o nome do Senhor, toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração a Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Aleluia, bendito seja Deus. Aleluia. Aos irmãos que estão aí no Instagram, Deus abençoe, bendito seja o nome do Senhor. Vamos crer que Deus tem algo poderoso nessa noite para derramar em nosso coração. Vamos ter expectativas, porque o Senhor sempre é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Vamos louvar a Deus com mais um hino de adoração, de louvor.
se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Derramando da sua unção, liberando o seu poder, colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando o seu poder. Deus sara, Senhor, a Europa. Deus sara, Senhor, a Ásia. Deus sara a África. Sara, Senhor, ó Deus, todas os continentes. Toma, Senhor, o Brasil. Toma, Senhor, em tuas mãos a nossa cidade, o nosso estado, nossa nação, Senhor. Toma o nosso bairro, toma a nossa rua. Toma, Senhor, ó Deus, nossas casas. Sara, Senhor, esta nação, derrama o teu poder, derrama a tua unção. Bendito seja o Cordeiro, bendito seja o teu nome, Senhor. Te adoramos, te bendizemos. Bendito seja o teu nome, Senhor, bendito seja o teu nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos cantar mais um cantinho de adoração. Bendito seja o teu nome, Senhor. Vamos aquecer, vamos. Aleluia. Oh, Pai, a palavra de Deus diz que a adoração, ela enseja o profético. A adoração, ela traz a nuvem, a presença. A adoração nos leva diante do Senhor e atrai a presença dele sobre as nossas vidas. A adoração, somos adoradores. O Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e verdade. Vamos adorar ao Senhor. Vamos. Tu és tudo que eu mais quero. Diga isso para ele, diga para o Senhor. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Onde eu te encontro no
aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero queremos te ver, Jesus, tu és tudo, mas quero, Deus, o meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, Pai, eu amo sua presença, Pai, eu amo sua presença, teu sorriso é vida em mim, eu seguro em tuas mãos, eu confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a sua glória eu quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver com sua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, Senhor, me envolva com sua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com sua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Aleluia! Oh Deus eterno, bendito seja o teu nome. Graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, esses dias são dias diferentes, são dias que temos que ter atitudes diferentes. O Senhor, quando nos ensinou a oração, que nós chamamos da oração dominical, oração do Pai Nosso, os discípulos não sabiam como orar. Está lá escrito em Lucas 11, Mateus 6. Eles não sabiam orar, então eles foram ao Senhor e pediram ao Senhor: ensina-nos a orar. E Jesus ensinou a oração. E ele disse: quando vocês entrarem na presença do Pai, vocês digam: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Senhor. Quando ele ensinou a oração,
ele disse que nós deveríamos sempre pedir ao Pai que o reino de Deus se estabelecesse. Ele nos ensinou a perspectiva de que quando ele formou tudo, quando ele criou esse mundo que nós conhecemos, que nós sabemos que foi sujeito por causa do pecado, que se subjugou devido ao pecado, quando o pecado entrou na raça humana, nós perdemos a eternidade. Deus colocou ali permitindo que o homem, para que o homem não fosse eterno naquela condição, ele o colocou para fora do jardim. Sabemos o que ele recebeu quando estava ali no jardim: a ordem de cuidar, a ordem de nomear, a ordem de organizar, de governar sobre todas as coisas. O livro de Gênesis fala que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou, diz a palavra, versículo 7 do capítulo 2, nos seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Diz que ele formou o homem do barro, e ele colocou no homem uma alma, e quando ele formou o homem, esta alma, ele soprou nas narinas. E esta parte de Deus, essa parte divina, passamos homens conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele soprou e tornou essa alma vivente. Corpo, alma e espírito. Que coisa interessante pensar assim, porque essas três áreas, corpo, alma e espírito, e nessa quarta louvor de adoração, esse culto da família, esse culto onde nós, todas as semanas, no mês de março, quando começamos, nós temos cada mês nós temos uma proclamação, nós temos um decreto, onde nós trabalhamos durante todo o mês. Então, quando começamos o mês de março, nós começamos a falar sobre os pequenos grupos. E aconteceu uma experiência muito interessante, porque o Senhor nos inspirou, mesmo antes desse cenário que você está vendo agora acontecer, o Senhor nos falou que esse mês de março nós tínhamos que tratar sobre os pequenos grupos. E quando, na primeira quarta-feira, nós falamos sobre esse tema, ainda estávamos em culto presencial, lá na igreja, no templo. E então, convocamos no final da mensagem que a igreja respondesse a essa instrução da parte do Espírito Santo. Eu quero que você vá prestando bastante atenção sobre isso que eu estou falando, naquilo que o Senhor quer nos mostrar nesse dia. Ele nos deu uma instrução simples. Ele disse: olha, vocês vão falar sobre os pequenos grupos. Nós passamos do ano 2000 ao ano 2015 trabalhando com células. 15 anos trabalhamos com células, enfatizados na evangelização, em ganhar vidas. De 2015 para cá, nós começamos a entender que Deus queria nos dar a maturidade dessas células, o crescimento, a edificação dessas células. Então nós começamos a compreender que precisávamos reorganizar a igreja em pequenos grupos e que aquela mesma convocatória de que a igreja local precisa entrar em cada rua, em cada lugar da sua geografia, da sua comunidade, não somente a rua onde está a igreja local, mas também entrar em cada lugar, em cada família, termos ali uma reunião por semana. Hoje nós temos os pequenos grupos com características completamente, cada um com a sua característica. Nós temos reuniões de pequenos grupos que se reúnem em casas, que se reúnem em trabalhos, que se reúnem nas praças. Nós temos pequenos grupos que funcionam com a característica de edificação, sem aquela cobrança de números, quantas pessoas tem no seu grupo, mas com a visão de edificação e de companheirismo, de fato trazer essa compreensão de que a igreja ela deve ter uma visão de comunidade, ela deve ter uma visão de alcançar o território, de orar por aquela rua, de dizer: Senhor, que essa rua tem casas conectadas, que tem famílias conectadas, os vizinhos da direita, os vizinhos da esquerda, e declarar mesmo sobre esse território a bênção do Senhor. Nós vivemos aqui em Ilha de Guaratiba, e outros irmãos estão vivendo em outras regiões, em outros países, mas não importa onde você está,
você precisa profetizar sobre esse lugar e declarar sobre este lugar que esse lugar é terra de avivamento, esse lugar é onde você está pisando, diz a palavra, onde colocar os teus pés será dado como herança. Então declare isso, declare que o reino de Deus vem, declare que o Senhor virá. Quando o Senhor estava subindo, ele disse, os anjos, varões galileus, por que estáis atônitos, por que estáis olhando como se algo estivesse acontecendo que não fosse que o Senhor agora nos céus, mas que ele virá outra vez. Ele virá, o Senhor novamente virá, e ele reina. Essa é a promessa das Escrituras. Você está entendendo? Então, queríamos falar um pouquinho sobre o primeiro ponto, queríamos falar sobre essas 3 áreas e trazer uma palavra do Senhor na última área, que é a espiritual. Queremos primeiro começar com o corpo, porque há muitas pessoas agora, nesse instante, com dúvidas ou com uma certa confusão acerca da importância do que as Escrituras falam sobre o corpo. Então preste atenção. A palavra de Deus diz que Deus fez o homem, o corpo. Ele criou o homem do barro, formou o homem. Esse corpo, nas Escrituras, ele tem uma importância extraordinária. Nós não podemos menosprezar o corpo. Se você olhar para as Escrituras, há aspectos de cura do corpo, de preservação do corpo, de cuidados com o corpo. Quando o Senhor tirou Israel do Egito e o levou pelo deserto para entrar na terra prometida, Deus sabia que o povo, pela sua desobediência, estariam passando por aquela experiência do deserto por muito tempo. Deus trouxe instruções sanitárias, mostrando como o povo deveria se cuidar para preservar as suas vidas. Então, o cuidado do corpo é bíblico. O cuidado do corpo, nós devemos atentar que esse cuidado, o descuidado do corpo, ofende a Deus. O descuidado do corpo, ao contrário do que nós imaginamos, deixa eu dizer algo para você, a unção de Deus, a graça de Deus revelada através da sua vida, ela não poderá se mover a não ser através do seu corpo. Então, a graça de Deus caminha, a unção de Deus caminha através do seu corpo. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Então, como templo do Espírito Santo, você não deve menosprezar o seu corpo. Ao contrário, você deve valorizar. Existem passagens das Escrituras, quando o Senhor deu instrução acerca dos sacerdotes, lá no capítulo 30 de Êxodo, o Senhor falou aos sacerdotes acerca de como deveriam se portar diante da presença do Senhor, e diz lá no capítulo 30, o versículo de número 17, quando ele colocou dentro da lugar uma pia de bronze, uma pia de cobre, uma bacia de, outras versões de bacia de bronze. Ele colocou ali pudessem se lavar, diz assim o texto, e falou o Senhor a Moisés dizendo, farás também uma pia de cobre, com a sua base de cobre para lavar, e porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. E Arão e seus filhos nela lavarão suas mãos e os seus pés. Eles, para entrarem na presença de Deus, lavarão suas mãos e lavarão os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água para que não morram. Olha que coisa. Ou quando se chegar para acender a oferta queimada ao Senhor. Então o Senhor está dizendo, eles deveriam se purificar, eles deveriam se lavar mãos e pés para se apresentar diante do Senhor. Por que o Senhor, quem deu essas instruções? O Senhor. O Senhor deu as instruções, o Senhor queria preservar o seu povo, queria trazer saúde para o seu povo. Então, não menospreze, não tome decisões equivocadas, respeite as decisões que estão sendo dadas como instruções através das informações que têm chegado, através de homens que se prepararam, através de dons que se prepararam. Olha que coisa interessante. Em Êxodo, no capítulo 34, versículo 29 em diante, diz que quando Moisés desceu da presença do Senhor, ele, ao chegar diante de Israel, ele teve que cobrir a sua face. Não é uma forçação, mas é como se, para nós entendermos, ele não podia aparecer diante do povo se ele não tivesse com aquela máscara, porque se ele estivesse ali, o povo iria morrer. Então Deus mandou que Moisés cobrisse o rosto
permitiu que a face dele fosse escondida, e ele só tirava essa máscara quando entrava na presença do Senhor. E talvez você esteja dizendo, apóstolo está forçando a barra para falar sobre proteção, mas a verdade é que nós temos que estar atentos para este momento, não desprezar os cuidados, não desprezar aquilo que a palavra de Deus nos instrui acerca do que significa o zelo do Senhor por este templo, pela sua vida. Quantos estão me entendendo? Você está me... Então, creia nisso, ok? Então, a primeira área que nós precisamos cuidar agora do corpo. Então, qual é a recomendação que é dada num nível universal, num nível mundial? Qual é a grande recomendação? Que os idosos, que as pessoas que têm doenças crônicas, que estão em tratamento, as grávidas, as pessoas que têm a baixa imunidade. Essas pessoas devem estar isoladas, devem estar guardadas, devem estar apartadas de contato com quem? Do restante de toda a população que enfrentou antes no passado e que continua enfrentando hoje as mesmas guerras com esses vírus, com essas viroses, e que eles entram, são vencidos, são derrotados através do próprio organismo, o próprio corpo se defende. Então, há pessoas e pessoas, pessoas que reagem de uma forma, pessoas que sequer se manifestam o efeito de uma contaminação, são os assintomáticos. Essas pessoas, isso você está cansado de ouvir o tempo todo através dos meios de comunicação. O que significa isso? Que os idosos, que as pessoas que têm cuidado, que tomam remédios, que estão passando um momento de deficiência na parte imunológica, precisam estar protegidos. E o restante da população enfrentar aquilo que precisa ser enfrentado, como está acontecendo, aconteceu na China, como está acontecendo na Itália. Quais são as vítimas reais da Itália? São as pessoas que têm doenças crônicas, sejam jovens, crianças, que já tiveram com poucas índices, mas a grande maioria pessoas de idade, porque fatores de risco precisam estar sendo cuidados. Então você, por favor, tenha cuidado com os idosos, tenha cuidado com a sua mãe, com seu pai, com seu avô, com a sua avó, tenha cuidado com a que precisa, que está atravessando. Então, tenha cuidado, asseio, limpe as mãos, tenha consciência de que essas pessoas precisam estar protegidas. Isso tudo vai passar, entende? E essa é a segunda parte que eu quero falar. Eu quero falar sobre o que a palavra de Deus diz, que nós somos corpo, mas nós somos também alma. Nós temos uma psique, temos uma alma. Então, não tem que ter pânico. Não tem que ter pânico. Por quê? Porque o pânico, essa palavra vem da origem de Pan, de um deus mitológico que era horroroso e que criava um pavor, que trazia pavor, ansiedade, que trazia insegurança. Não tenha pânico. Sabe quantas vezes está escrito na palavra de Deus, não temas? 366 vezes. Então não é só para o ano de 365 dias, é para o calendário de 366 dias. Ele está dizendo, para cada dia, Deus tem uma palavra, não temas. Aleluia. Então você deve repetir isso e declarar isso que a palavra de Deus está dizendo. Que coisa interessante. O Senhor nos mostra nas Escrituras a distinção entre o temor do Senhor, e pessoas hoje estão vivendo pânicos, insegurança, porque estão com medo de Deus. Você não tem que ter medo de Deus. Mas estão com medo de Deus. Vai ser um juízo de Deus. O que vai acontecer? Presta atenção. Quando o Senhor, em Êxodo capítulo 20, ele entrega a lei, ele preparou todo o caminho para que quando Israel estivesse ali, diante do Monte Sinai, recebesse a lei. O Senhor disse, eu trouxe a Israel na minha presença, eu os reuni neste lugar, eu os trouxe a este lugar com mão poderosa. Deus está nos guiando no meio dessa tormenta. Deus está nos orientando, Deus está nos levando a um lugar onde Ele está nos falando, Ele está nos mostrando coisas tremendas. Nada será igual depois dessa experiência que hoje estamos vivendo. É uma experiência
ímpar, é uma experiência que essa geração nunca havia experimentado, nem a geração dos nossos pais havia experimentado. Nenhuma pessoa viva hoje, presente nesta geração, seja idosa ou seja mais novo, passou por uma experiência como essa. Uma experiência universal ao mesmo tempo. Então, emocionalmente, nós precisamos estar guardados, protegidos. E a palavra de Deus quer nos trazer saúde. Então, o Senhor, quando deu a lei, Ele distinguiu. Ele disse, vocês não têm que ter medo de Deus, vocês devem temer a Deus. Porque medo é uma doença, medo é algo que nos traz danos na alma. Uma pessoa em pânico, uma pessoa que está ansiosa, uma pessoa que está amedrontada, essa pessoa precisa de libertação, precisa ser liberta. Então, o medo precisa desaparecer. O temor é diferente. O temor é aquele medo consciente do que significa. Por exemplo, eu temo a Deus porque sei quem Deus é. Deus é soberano, Deus é Senhor de tudo. Então, o medo, o temor ou o medo que eu tenho de Deus, ele tem a ver com respeito, tem a ver com aquele medo que você sabe que se você andar na beira de uma varanda, você pode cair e pode se machucar. Então, você não anda. Então, aquilo não te apavora, aquilo não te dá pânico. Mas você sabe que você tem limites ali. Você sabe que tem que respeitar aqueles limites. Mas, ao mesmo tempo, é como aquela pessoa que salta de paraquedas e que tem aquele medo, mas quando ele pula e ele salta, aquele medo se converte em um prazer. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor nos leva à alegria. O temor do Senhor nos leva à edificação. O temor do Senhor nos leva à certeza de que Ele está nos guiando. Você está entendendo? Então, lança fora o medo. Deus não quer que você tenha medo. Deus não quer que você tenha medo. Vamos enfrentar tudo isso. Qual é a guerra que nós estamos vendo hoje? É uma guerra de ação de um vírus que espantou todos pela velocidade como ele se espalhou. A velocidade foi o que espantou, não o vírus em si, não a capacidade letal do vírus, mas a capacidade de se expandir da forma como ele se expandiu e contágio, como muitas pessoas se contagiaram e nem sabem que estão contagiados, que já tiveram até. E que foram portadores já e nem sabem, porque não se manifestou. Mas, então a questão não é que ele é letal, mas como a velocidade dele era tão grande, então eles disseram, isso vai ser terrível, porque os hospitais não têm preparação para receber todas as pessoas ao mesmo tempo. Então essa é a preocupação. Como vamos tratar pessoas que têm problemas, essas pessoas elas vão ter que ser tratadas. E como elas vão ser tratadas? Se não houver espaço. Então, criaram-se os espaços. Graças a Deus que começaram as boas novas, as boas notícias. A China conseguiu controlar. Agora a Itália começou a declinar o contágio e as mortes. O que significa que há um processo de passagem que sempre aconteceu, nunca nos atentamos para isso. Por isso que eu digo que muitas coisas, eu digo não, muitos estão dizendo, nada será igual depois dessa experiência. Nada no mundo será igual depois dessa experiência. E creio que será para bem. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que esperam no Senhor, daqueles que confiam no Senhor, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. O que significa? Que Deus coloca a sua mão, cooperam juntos, coloca a sua mão as rodas. Você está compreendendo? Então, qual é a única maneira de vencer um vírus rápido? É ter algo mais rápido do que a ação do vírus, que é a informação. Só que Satanás, ele sabe que se eu posso combater o vírus, que se expande rapidamente através da informação, ele vai trabalhar com a contra-informação. Ele vai trabalhar com as informações distorcidas para que haja alarme, para que haja pânico, para que haja terror. Então você precisa acordar, você precisa, pense, nós precisamos cuidar daquelas pessoas que têm vulnerabilidade, pessoas idosas, pessoas que estão no grau de risco. Essas pessoas precisam de cuidados. Essas pessoas precisam estar isoladas no momento. Isso será uma grande contribuição. Mas os demais têm estrutura e resistência para enfrentar, vão enfrentar como têm enfrentado e têm vencido.
Porque temos falado de estatísticas de 5.000 mortos, disso, mas não temos falado dos 100.000 que foram curados. De outros tantos mil que foram curados. Então veja só, não importa quem é a razão, se é direita, se é esquerda, se é isso, o que importa é que nós não podemos estar sendo abastecidos de desinformação, de informações desconexas. Presta atenção, ouça o que Deus está mostrando a você, que está falando com você. Se você confia no Senhor, você será como um monte de Sião que não se abala. Olha o que diz a palavra de Deus: confie naqueles homens que Deus deu talentos, que estudaram, se tornarem médicos. O sacerdócio deles está através da medicina, eles usam, eles são enfermeiros. Essas pessoas têm dito o quê? É isso que tem que fazer. Temos que cuidar dos idosos, temos que cuidar de todos, e os demais, eles se contagiam, eles se saram, eles se curam, uns manifestam, outros não manifestam, mas o que significa que a vida segue e as coisas não serão do jeito que eles estão falando, porque Deus está no controle, a mão do Senhor não está encolhida, está estendida para salvar. Você crê nisso? Profetiza isso. Profetiza sobre essa cidade, profetiza sobre a sua casa. Então vamos tratar o nosso emocional pela palavra de Deus. O Davi disse assim: porque estás abatida, ó minha alma, porque confia no Senhor, espera no Senhor. Então não adoeça por causa do medo, da insegurança. E não propague notícia falsa. Não propague notícias de WhatsApp de pessoas que viram isso e aquilo. Uma pessoa postou uma imagem de uma menina que estava tendo uma moça jovem, estava tendo um ataque de bronquite, de asma. Quem conhece a pessoa que tem problema de bronquite, de asma, já viu uma pessoa dentro da sua casa ou dentro da sua família que tem uma crise de asma, sabe o que é uma crise de asma, uma bronquite crônica. E pegar aquela imagem para dizer, em tal lugar já está acontecendo. Essas coisas são malignas. E nós precisamos refutar isso. Você é chamado as boas novas. Vamos definir uma coisa. Nós, desde o dia em que aceitamos Jesus, estamos preparados para o dia que Ele nos chamar. Nós não tememos a morte. Não tememos nada. Se existe uma coisa que nós temos que temer, é a Deus. Jesus disse assim: não tema o homem que não pode lançar a sua alma no inferno. Teme a Deus. O homem não, você não tem que temer o homem, você não tem que ter medo do diabo, você não tem que ter medo do coronavírus, do Covid-19. Você tem que temer ao Senhor, porque esse vírus, nem doença alguma, pode vir contra a nossa vida se do alto não for permitido. Agora, eu preciso fazer a minha parte, cuidar do meu corpo, obedecer às orientações, fazer aquilo que deve ser feito, e crer que o Senhor está comigo. E que nós vamos ficar vivos até o dia do Senhor, ou até o dia que Deus nos chamar. E ponto. E lançamos fora o medo. Se você concorda e crê nisso, então diga amém onde você está. Amém? Amém. Agora, presta atenção. Nós somos corpo, nós somos almas, nós somos alma, nós somos emoção, mas também nós somos espírito. E esta parte é uma parte importante. Eu queria falar com você hoje, talvez um assunto grande, um assunto que mereceria a gente continuar falando sobre ele. Mas já que em março nós estamos falando sobre os pequenos grupos, e hoje nós estamos um pequeno grupo, e transmitindo a outros pequenos grupos, graças a Deus, nunca contextualizamos tanto como agora, nesse momento. Mas eu quero chamar a atenção sobre algo interessante que o Senhor nos mostrou esses dias, que nós estávamos meditando para esse culto de hoje. E ele começou a nos mostrar que nós estamos diante de um inimigo invisível, mas nós fomos preparados em toda a nossa estrutura espiritual para lutar contra um inimigo invisível. Por isso que o Senhor diz que nós temos em Efésios 6 nos revestir da armadura de Deus, no capacete da salvação, na couraça da justiça, no cinturão da verdade, na espada do Espírito, nas sandálias da preparação do Evangelho da Paz, no escudo da fé. Para lutar contra quê? Para lutar contra todas as ações malignas, que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, hostes infernais.
E nessa hora, esse inimigo, ele tem um nome curioso. Um nome de coroa. Esse nome, esse convite 19, ele vem de uma ordem de coroa. Né? Essa palavra corona significa coroa. E é interessante porque essa experiência que nós estamos passando agora, se você prestar atenção, ele nos levou, nós não imaginávamos que isso ia acontecer desse jeito, mas ela nos levou a uma experiência de isolamento, onde as pessoas foram de alguma forma isoladas ou tiveram que se isolar, ou por ordem de governos, como aconteceu na Itália, como aconteceu na Espanha, como aconteceu agora em parte na França e em parte em algumas cidades agora já nos Estados Unidos, e aqui mesmo orientação que foi dada pela Prefeitura do Rio de Janeiro para que o comércio se fechasse, enfim, para que parasse os transportes urbanos, numa tentativa de controlar um isolamento. Esse isolamento, essa separação, olha que coisa interessante, ele nos trouxe de volta para uma experiência. Porque ao mesmo tempo que nós nos isolamos, nós também nos compactamos. Olha que coisa interessante. Nós, ao mesmo tempo que provocou em nós o isolamento, provocou em nós aquilo que era incalculável. Um planeta inteiro conectado ao mesmo tempo. Isso não leva você a um pensamento escatológico, um pensamento do tempo do fim, daquilo que as Escrituras falam, quando diz assim, e todo olho verá, como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, todo o olho o verá. Então, isso para nós eram palavras difíceis de entender há anos atrás, mas hoje, quem poderia pensar, estamos conectados agora, isolados na nossa casa, mas estamos conectados com o mundo. Há um sinal aberto para o mundo. E essas palavras que nós temos recebido por parte de ontem, pela madrugada, 3 e pouco da madrugada, eu me levantei e fui orar e entrei e havia uma live de um apóstolo e estava falando com a igreja e pudemos falar ali, que coisa interessante, estavam conectados às 3 horas da manhã orando. Várias pessoas, tinham 1000 e tantas pessoas conectadas naquele momento, naquele canal, fora os outros canais, estavam orando pela madrugada. Deus está trazendo coisas para nós, um cenário profético. Um cenário profético. Aquilo que nós aprendemos no passado sobre profecias bíblicas, aquilo que nós aprendemos sobre ter a esperança na vinda do Senhor, aquilo que nós aprendemos de que nós deveríamos anunciar a vinda do Senhor. Jesus disse que Ele viria outra vez. Os sinais da sua vinda seriam todo esse cenário que nós estamos vendo. Está tudo se preparando para a volta. Em momento nenhum o Senhor nos mandou ficar com as malas prontas para ir para o céu. O céu é uma geografia que nos pertence, que nos foi dada por herança. Mas Ele diz que nós devíamos orar dizendo, venha o teu reino. Quando Ele criou o mundo, a terra, Ele colocou o homem e ele trouxe a sua presença no jardim. A vontade de Deus é reinar sobre este lugar. Deus haverá um reino neste mundo. Diz lá em Apocalipse que a Jerusalém celestial descerá sobre essa terra. São coisas tremendas que a palavra de Deus nos mostra sobre o tempo do Mashiach, o tempo da volta do Senhor. E nós temos que estar ligados que Ele vai reinar. Ele irá reinar sobre todas as nações. Sobre todas as nações. Os céus na terra. Seja feita a tua vontade na terra como é feita nos céus. Venha o teu reino. O Senhor virá, colocará os pés sobre o Monte das Oliveiras, fenderá aquela montanha, e ela vai rachar toda aquela porta que está selada lá, o portão dourado, e ali diz que o Mashiach vai entrar e vai declarar sobre todo engano, sobre toda mentira, sobre tudo aquilo, sobre toda ilusão que o mundo tentou aparentar. O mundo vai criar agora cenários econômicos, cenários de redenção, cenários de solução. Muitas coisas vão surgir. Muitas coisas vão surgir. E muitos serão enganados por conta de soluções que não é aquilo que Deus diz na sua palavra. Então diga comigo, Senhor, venha o teu reino.
Diga: venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino, Cristo, venha o teu reino. Isto é um princípio da fé cristã, que o reino de Deus se estabeleça. A pregação de João Batista: arrependei-vos, convertei-vos, arrependei-vos, quem vos ensinou a fugir da ira, quem vos ensinou a arrependei-vos, raça de víboras, arrependei-vos, porque é chegado o reino. E quando ele não mudou a mensagem, ele continuou dizendo: o reino de Deus chegou, o reino de Deus está aqui. Olha que coisa. Lá em 1 Pedro 5,4, Pedro diz assim: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Olha que coisa interessante. Pedro diz assim: e quando aparecer o sumo pastor, quem é o sumo pastor? Cristo. Alcançareis a incorruptível coroa de glória. Apocalipse 14:14 diz assim: e olhei, e eis que uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, semelhante ao Filho do Homem, que tinha a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Mais uma vez a palavra coroa. Pedro fala da coroa incorruptível. Em Apocalipse, João fala que viu sobre o cordeiro uma coroa. Apocalipse 4:10 diz: os 24 anciãos prostraram-se diante daquele que estava sentado sobre o trono e o adoraram. E adoraram ao que vive para todo sempre. E lançaram as suas coroas diante do trono. Meu amado, fica ligado aí. Nós temos um inimigo chamado coroa. Nós temos um inimigo que tem que ser vencido chamado coroa. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor tem uma coroa. E aqueles que servem a Ele receberam dele uma coroa. Não há nada que tenha vindo sobre nós em toda a vida no planeta, desde o dia da criação até os dias de hoje, que o Senhor não nos tenha dado o antídoto contra todas as ações do mal, contra tudo aquilo que o mal pudesse elaborar para nos destruir. Ele nos deu o antídoto. Quando as cobras começaram a morder Israel, e Moisés foi diante da presença do Senhor e disse: Senhor, o que o Senhor vai, que farei? Como nós vamos tirar essa peste do meio do povo? Então o Senhor o instruiu a levantar aquela serpente de bronze. E quando Israel corria para olhar a serpente de bronze, lá no Evangelho de João, no capítulo 3, diz que essa serpente de bronze apontava para Cristo. Todo israelita que olhava para aquela serpente era uma serpente morta que estava ali na haste. Mas quando eles olhavam para ela, e aquele efeito do veneno saía de dentro deles. Olha que coisa interessante. Olha para o Senhor. Olha para o Senhor. Eles foram picados, eles foram mordidos, eles estavam com veneno no seu corpo. Mas quando eles correram e olharam para a serpente de bronze, quando eles olhavam, aquele mal saía, desaparecia. Era o antídoto de Deus. O nome desse antídoto que está sobre nós é o sangue do Cordeiro, é o sangue de Jesus. Aquele que viu na cruz, ao lado de Maria, esteve até o pé da cruz, quando Jesus disse: filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí teu filho. Ele estava dizendo: João, cuide dela. Jesus estava na cruz e estava dando uma ordem para cuidar de Maria. Esse mesmo João agora estava lá na ilha de Patmos, arrebatado no dia do Senhor, estava vendo os céus abertos, estava na presença do Senhor, e agora ele estava vendo o Cordeiro, e diz: ele viu, e eis que uma nuvem branca, assentado sobre a nuvem, o Filho do Homem, que tinha à sua cabeça uma coroa de ouro, e nas suas mãos uma foice aguda. Ele viu o Senhor coroado, ele viu o Senhor reinando. Esta coroa, agora preste atenção, esta coroa, ela aparece nas Escrituras, não só no Novo Testamento. Ela aparece nas Escrituras, lá no Tanar, no Antigo Testamento. E aonde ela aparece? Várias expressões como coroa, referindo-se a reinos, referindo-se a Davi, mas há especificamente a mesma palavra, essa mesma palavra que aparece em grego, aparece em hebraico no livro, na Megillah de Esther, no livro de Esther. E ele aparece a palavra keter. Essa palavra keter, que significa coroa, ela aparece em duas passagens do livro de Esther, que é no capítulo 2, versículo 17. Olha que coisa interessante. Acabamos de celebrar há dias atrás a festa de Purim.
aonde nós lemos o livro de Esther e nos alegramos pelo livramento do Senhor, quando o Senhor disse que esta festa seria celebrada em memória do grande livramento. Você ouviu falar do holocausto que aconteceu de 40 a 45 na Segunda Grande Guerra? Pois havia um plano de destruição em massa de Israel. Lá no passado, os judeus seriam exterminados. Era um plano maligno de destruição. Satanás não queria, de modo algum, a possibilidade do nascimento do Mashiach, do Messias. Então ele tinha sempre na história, ele vai perseguir e ele vai tentar matar, como aconteceu nos dias de Jesus, quando José e Maria tiveram que ir para o Egito. Quando Herodes deu a ordem, crianças de 2 anos para baixo, ele sabia exatamente quando havia nascido, porque havia um sinal. Quando os reis magos chegaram para ele e disseram: nasceu o Mashiach, nós sabemos que nasceu. E ele não sabia onde. Olha que coisa interessante, o diabo não tem revelação. A revelação foi dada a você, foi dada a nós. Aleluia. Nós temos a revelação. Paulo diz no capítulo 11 de Coríntios: o que eu recebi do Senhor é o que também vos ensinei. E começa a falar da ceia do Senhor, que ele nem teve presente, mas ele recebeu da parte do Senhor o que significou aquela ceia. Ele esteve presente pela revelação do Senhor Jesus, diretamente a ele. E está dizendo: o que eu vou falar agora sobre a ceia do Senhor foi o que eu recebi do Senhor e o que também vos ensino. Nós não podemos falar nem ensinar o que nós não recebemos da parte do Senhor. Mas aquilo que nós recebemos da parte do Senhor, temos que ensinar. Há 24 horas atrás, o pastor Aloysio nos mandou uma mensagem de uma palavra. Quando ele acabou de receber esta palavra da parte do Senhor, ele me enviou, eu passei para os irmãos, alguns pastores receberam essa palavra, uma palavra de revelação de Deus na oração, instrução. O Espírito Santo está guiando, está instruindo, está dizendo: olha, permaneça em silêncio, aguarde a salvação do Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Aleluia. E ele disse claramente que aquilo que vem adiante é muito maior e muito mais poderoso do que nós estamos vendo hoje. Você está vendo um inimigo chamado coroa, pois nós estamos falando da coroa de Cristo. Nós estamos falando da coroação do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Agora presta atenção. Esther, nós sabemos da história de Esther que ela foi escolhida para ser a esposa de Assuero, porque Vasti havia negado. Agora eu quero que você preste atenção. Vasti, ela não respeitou a instrução, ela desonrou o rei, ela não obedeceu a instrução do rei. E aí diz o capítulo 2, versículo 17 do livro de Esther assim: e o rei amou Esther mais do que todas as mulheres, lançou perante do que todas as virgens, e pôs a coroa real, olha, presta atenção, e pôs a coroa real na sua cabeça, Keter, colocou a coroa real sobre a sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Olha o que o rei Assuero colocou a sua coroa real sobre a cabeça de uma judia. Olha o que estava tramado: a morte de todos os judeus. Olha o que Deus está fazendo no meio dos processos. Não havia ainda tido livramento. Ainda Amã vai fazer, ainda vai tramar algo. Ele vai criar uma forca para Mordecai. Ele vai criar um decreto para que todas as 147 nações ligadas ao Império Persa tivessem a ordem de matar os judeus. Mas no meio disso, Deus está preparando. Deus está preparando o antídoto. Esse coronavírus vai tomar uma raquetada. Esse coronavírus vai ser quebrada a sua força. E junto com ele está toda a demanda de desinformação que o inferno elaborou. Está na carona, no rabo desse cometa que corre. Ele corre veloz, mas o Senhor é mais poderoso. O Senhor é mais poderoso. Sabe o que é mais rápido do que o coronavírus? A luz. A luz é mais rápida do que as trevas, do que a tentativa da escuridão. Ele é mais veloz, ela é mais veloz. E Esther então recebe a coroa no lugar. Agora eu quero que você preste atenção nisso.
Esther vai receber, olha que lição, ela vai receber a coroa no lugar de outra pessoa que não se submeteu ao rei. Isso te fala alguma coisa? Presta atenção. Tinha instrução que foi dada, mas ela não se submeteu. Ela disse assim, a rainha Vasti, eu não vou obedecer essas ordens do rei, eu vou quando eu quiser, porque ele está me chamando, eu quero ir. Eu decido. Sabe o que aconteceu na primeira reunião que nós fizemos de culto? Um culto de quarta-feira como esse. Ninguém aqui da nossa região de Ilha de Guaratiba, eu falo os irmãos que estão nos ouvindo agora, estão na carona, mas escute isso. Quando eu chamei as pessoas à frente para apoiar, fazer parte, líderes de pequeno grupo, ou fazer parte, ou orar, ou apoiar, pouquíssimas pessoas vieram na frente. Vieram, mas vieram poucas pessoas, diante dos que estavam presentes. E aí nós pensamos assim, meu Deus, como as pessoas resistem? Como as pessoas... Estamos vivendo tempos difíceis. Como estamos vivendo tempos em que é verdade, Senhor. O Senhor disse em outubro, quando nós estávamos no tema de outubro falando sobre as casas, e o Senhor falou em 1 Samuel 3:1, que havia uma guerra longa entre a casa de Davi e a casa de Saul. Mas o versículo diz, mas, embora a guerra seja longa, a casa de Davi ia se fortalecendo. E a casa de Saul ia se enfraquecendo. Guarde isso. A guerra é longa, mas a casa de Davi, Deus vai levantar um mover de adoração que nem eu vi, nem você viu, nenhum de nós compreendeu desse mover de adoração que até hoje nós conhecemos. Deus vai trazer um mover de adoração sobrenatural, algo que irá impactar, algo que irá mover sobre nações. Hoje nós conhecemos de movimentos gospel, movimentos de cantores, movimentos disso e daquilo, mas o que Deus fará através da adoração. Amados, Deus vai levantar uma geração de adoradores. Aleluia. Adoradores que adoram sem luzes, sem palco, sem microfone, mas que o louvor de Deus vai subir na cidade. Vai se ouvir o que você está vendo hoje em muitas filmagens. Aconteceu na Rocinha, aconteceu na Maré, aconteceu em várias cidades, aconteceu na Itália, as pessoas indo para a janela e começando à meia-noite, em Portugal, à meia-noite todas as pessoas adorando, orando, um silêncio e as pessoas subindo louvor diante do Senhor, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Aleluia! No segundo versículo de Esther, você entendeu o primeiro? Esther recebeu a coroa porque ela obedeceu toda a instrução que ela havia recebido de Mardoqueu, de Mordecai. Mas Vasti perdeu porque desobedeceu. Quem desobedece perde. Quem desobedece vai passar uma experiência muito difícil porque desobedeceu. Se você entender isso, você será vitoriosa. Olha o que diz o segundo versículo, Esther capítulo 6, versículo 8. Traga o vestido real de que o rei costuma vestir. Monte também o cavalo em que o rei costuma andar, montado. E ponha-se sobre ele a coroa real sobre a sua cabeça. Sabe o que esse versículo está dizendo? Quando o rei chamou a mãe, diz assim, o que eu tenho que fazer com aquela pessoa que eu quero honrar? O que eu faço com aquela pessoa que eu quero derramar sobre ele? O reconhecimento daquilo que ele representa. Eu quero manifestar o significado da vida dele. Então Amã, achando que se falava sobre ele, achando que era para ele, dissimuladamente, ele disse, pegue-se o vestido real de que o rei costuma vestir, pegue-se o cavalo real, pega-se o manto, pega-se a coroa do rei, coloca sobre ele, vá sobre sua cabeça, e o príncipe vá puxando e vai anunciando, esse é aquele a quem o rei quer honrar. Sabe o que significa o segundo caso? Essa segunda palavra que aparece, essas duas vezes que aparece a palavra coroa no Antigo Testamento, no Taná. A segunda fala sobre algo que
o rei estava fazendo com Mardoqueu, porque Mardoqueu havia sido usado como instrumento de salvação para o próprio rei. Quando havia uma conspiração contra o rei, foi ele que advertiu, e o rei, então, aquilo foi escrito nas crônicas do seu reinado, mas aquilo se passou e aquele homem estava na humilhação. Mas um dia, no meio de um sonho, dormindo, o Espírito fala. E ele disse, incomodado, me tragam os livros do reino, me tragam as crônicas escritas, tem algo que eu passei batido, tem algo que eu não estou prestando atenção. E de repente, alguém lê a respeito dos feitos de Mardoqueu. E diz, quem é esse homem? Esse homem é Mardoqueu. Ele diz, então traga esse homem porque eu quero restituir, eu quero reparar, eu quero dar a esse homem a honra que ele merece. E é tremendo ver como o Eterno, nosso Deus, tem prazer como ele age na vida daquele em quem ele quer honrar. Você está entendendo, meu amado? Deus tem alegria e prazer em honrar. Eu honro os que me honram. Se você quer honra de Deus, honre a Deus. Se você quer honra de Deus, honra teu pai e tua mãe. Se você quer viver sobre a terra, honra teu pai e tua mãe. E ele diz, e o Senhor diz, e eu vou te dar longevidade. Eu vou te dar dias sobre a terra, se você cuidar do seu pai e da sua mãe. O que essa coroa representa, então, no segundo caso? Representa a transferência do poder. Ele estava dizendo, o poder real está sobre esse homem agora. Podem honrá-lo porque ele tem uma coroa que representa o rei. Para muitos parece que há uma demora, mas para Deus isso é imediato. Para muitos parece que tudo está demorando. Escute o que eu quero passar para você. Mateus 27, 29 diz assim: e teceram então uma coroa de espinhos e puseram na cabeça do Senhor. E muitos dos que estavam ali zombavam, dizendo, ele é o rei dos judeus. Em João 19, versículo 5, saiu, pois, Yeshua fora, levando consigo a coroa de espinhos e a veste púrpura. E então Pilatos disse, eis aqui o homem. Ele levou o que em hebraico chama-se Keter Kotzim, que significa coroa de espinhos. Ele recebeu a coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Antes dele receber a coroa real, antes dele ser restituído, antes dele ser honrado, antes dele ser, ele levou sobre si uma coroa de espinhos. O que significa essa coroa de espinhos? Significa tudo aquilo que era para nós. Tudo aquilo que estava reservado para nós. Qual era a coroa que estava reservada para nós? Estava reservada uma corona, um coronavírus. Estava reservada uma coroa de espinho. Estava um espinheiro. Mas em Apocalipse capítulo 3, versículo 11 diz que eis que cedo venho, guarda firme o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Você recebeu em Cristo uma coroa. E a coroa não é uma coroa de espinho, a coroa de espinho está sobre ele. A coroa de espinho está sobre o Senhor. Ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas enfermidades, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si. Por isso que a palavra de Deus diz lá em Apocalipse, e nós temos que atentar sobre isso, ele levou sobre si as nossas enfermidades. E quando a ordem do céu veio dizendo assim, abram-se os selos, no capítulo 6, no versículo de número 6, diz assim, e ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro. A economia seria tocada. E o que ele diz no final? Mas não danifiques o azeite e o vinho. Olha que palavra. Havia uma ordem de tocar, os selos estavam sendo abertos. E à medida que os selos eram abertos, os cavalos iam em direções sobre toda a terra. E eu não quero falar sobre isso agora, exatamente sobre isso, vou falar em outras oportunidades, em outras reuniões, mas eu queria que você pensasse que ele disse, não tocará o azeite.
Jesus disse, vocês não ficarão órfãos. Eu irei para o Pai, já roguei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador. Ele vos dará aquele que estará com vocês, o Consolador. Vocês serão batizados por esse Espírito. Vocês serão cuidados por esse Espírito. Vocês serão instruídos por esse Espírito. Esse Espírito irá colocar sobre vocês, e preste atenção, qual é a essência? Pensa no azeite. Qual é a essência do azeite? O azeite, como líquido, ele não se mistura. O azeite fica sempre pela superfície, no alto. O azeite, quando colocado sobre a superfície, a matéria, sobre qualquer outro corpo, e friccionado, ele penetra. Ao mesmo tempo que ele se isola, ao mesmo tempo ele penetra. Ao mesmo tempo que ele não se mantém isolado, ao mesmo tempo ele também penetra o mais profundo. O Senhor nos mostrou através das Escrituras que o azeite, símbolo do Espírito Santo, símbolo da presença de Deus. Há uma instrução de Tiago dizendo, quando vocês forem orar por alguém, unjam com azeite. Unjam o doente, unjam o enfermo. A oração, unjam, unção, o azeite derramado, consolidado sobre nós. O que significa? O poder transformador, a presença do Espírito Santo em nós, a essência. Ao mesmo tempo que ele está isolado, que ele está acima, como diz que no princípio a terra estava no caos, em trevas, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então Deus disse, haja luz, e o Espírito entra e começa a transformar todas as coisas. Essa essência está em você, essa essência está em nós, em cada um de nós. Essa presença do Espírito Santo. Contra toda a ação desse coronavírus, é a coroa do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Há uma ordem da parte do Senhor dizendo, não toca no vinho, não toca na aliança, não toca no azeite, não toca nos ungidos, não toca naqueles a quem o Senhor ungiu. Você está ungido, você está revestido, você está coberto com esta unção. Isso não faz de você, ao receber uma instrução de dizendo, fica aí até que o anjo da morte passe, que você saia fazendo o que você quer. Não faça como Basti, que tinha uma instrução, que sabia o que tinha que fazer, mas resolveu se autogovernar e fazer o que queria. E sabe o que aconteceu com ela? Foi deposta, foi tirada. E alguém entrou no seu lugar. Não menospreze o teu chamado, não menospreze o teu ministério, não menospreze a tua vocação, nem o seu e nem daqueles a quem Deus deu. Sabe por que você tem que se preservar? Porque nós vamos viver o principal mandamento. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Tudo isso que nós estamos vivendo se resume a isso. Amar a Deus, temer a Deus sobre tudo e ter amor pelo próximo. Eu estou me cuidando porque amo o meu irmão. Eu estou me preocupando com o meu irmão. O meu cuidado abençoa o meu irmão. O meu cuidado traz paz ao meu irmão. O meu cuidado traz cura. Se um obedecer, um monte de gente deixa de se enfermar. Não é maravilhoso? Se um obedece, um monte de gente é abençoado, porque se quebrou a cadeia, o processo. Então, o horário se vai, mas eu gostaria que nós tivéssemos um momento de oração e que nós orássemos por você que está aí, por sua casa, por sua família, e que nós consagrássemos esse momento da presença do Senhor, dizendo, Senhor, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou cuidar do meu psicológico, da minha alma. Eu não vou deixar que essas vozes estranhas, que cada hora, uma hora eu ouço ali, eu ouço aqui, não, eu vou ouvir o Senhor. Eu vou me edificar na sua palavra, na tua instrução. E eu vou cuidar daquilo que o Senhor está dizendo. Esse mal já está vencido. Ah, mas ele preparou uma forca, tem um decreto. Pois é. Mas o Senhor deu, quando ele disse assim, olha, não tem jeito,
Não tem jeito, olha, o decreto do rei Assuero já está lá. Não dá para revogar o decreto. Mas aí, a rainha Esther, olha que coisa interessante. E agora ela estava dizendo para ele, olha, libere um outro decreto. Um outro decreto. E esse outro decreto é que cada judeu, em cada província, em cada país onde eles estiverem, debaixo do reino de Assuero, possam se defender do ataque. E sabe o que aconteceu? Israel se defendeu. E por isso se celebra Purim. Porque eles foram livres daquele massacre. Sabe o que aconteceu com Amã? Foi para a forca. Sabe o que aconteceu o que acontecerá com todos esses protagonistas do inferno que estão sendo usados pelo inferno nessa hora como instrumento maligno, como espinheiro? Jesus pegou o espinheiro e trouxe para si, cravou na cruz e tornou toda a maldição em bênção. Aleluia. Você está entendendo? Toda a maldição em bênção. E Ele colocou em cada um de nós uma coroa de glória. A igreja que sobe não é uma igreja atormentada, perturbada, angustiada. A igreja que sobe é uma igreja gloriosa. A igreja que sobe é uma igreja que foi lavada e remida no sangue do Cordeiro. Por isso, prepare-se para tempos de avivamento. Prepare-se para estar diante de dias em que tudo isso vai passar. E nós vamos estar mais fortalecidos, mais conectados e mais convictos daquilo que Deus vai fazer. Prepare-se para ver os livramentos do Senhor que Ele fará na terra. É uma guerra longa, mas o Senhor fortalecerá a casa de Davi para sempre. Que Deus abençoe. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, te damos graças por esta vida, por este coração, por esta família que está agora, Senhor, conosco, conectado, Senhor, nessa hora. Que a Tua mão esteja sobre cada um deles agora, onde estiverem, Senhor. 2, 3 reunidos em Teu nome, ou esta pessoa que está conosco participando deste culto, através, Senhor, ó Deus, dessa transmissão. Aonde estiver esta pessoa, e não só por esses que estão aqui agora, mas por todos aqueles que irão ouvir em outros horários. Talvez uma gravação desse momento, que repetirá em outros horários, mas nós cremos que a Tua unção, se essa maldição pôde se propagar com tanta velocidade, maior é a unção que se propaga no meio das trevas. Maior é a unção que traz, ó Deus, a luz que dissipa as trevas. A pequenina luz no meio de uma densa escuridão é capaz de dissipar as trevas. Então nós declaramos, Pai, que cada uma dessas luzes, aonde elas estiverem, estejam acesas agora. E que a Tua mão, Senhor, como cada um de nós foi chamado para ser um luzeiro, sal da terra e luz do mundo, que cada um de nós possa viver esse papel de uma forma sobrenatural. Cada casa conectada, cada família conectada. Nunca mais nenhum pregador no mundo terá dificuldade de dizer o que é um pequeno grupo, o que é uma reunião de família, o que é uma casa conectada, uma casa de paz, porque todos terão uma história para contar, dos pequenos aos grandes, dos velhos até os pequenos, e vão dizer: eu vivi isto e sei o que significa. O que significa isto? Que a Tua unção venha sobre essas casas, que a Tua unção venha sobre essas famílias, que a Tua unção venha sobre este lugar, que a Tua unção venha sobre este país, que a Tua unção venha sobre essas nações que agora estão sendo colocadas diante de Ti em oração, e que o Senhor nos dê a vitória sobre esse mal, e que essa coroa seja destronada, e que a coroa verdadeira de Cristo possa romper todas essas trevas e trazer luz, ó Deus, no meio da escuridão. Em nome do Senhor Jesus, luz para as nações, luz para os povos, luz, Senhor. E nós entregamos agora cada família, cada lar, cada pastor, cada líder, cada comunidade, seja da Maranata, seja de outras igrejas que estão conectadas conosco nessa noite, que a Tua mão esteja sobre eles, e sobre eles derrama a Tua paz, em nome de Jesus. E todo que crê e recebe, diga amém, amém, amém. Aleluia. Vamos cantar um hino de adoração. Louvor, Senhor.
aos teus braços me entregar. Eu sei que tu me aceitas. Oh, aleluia! Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Oh, aleluia! Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Aleluia! Eu queria mostrar para vocês, meus irmãos, que nós estamos todos os dias enviando um devocional. Mandamos hoje, está no nosso story lá no Facebook, e mandamos também pela página de transmissão da igreja. Esse livro ele foi escrito por Reinhard Bonk. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, pela sua memória. É um livro extraordinário, um devocional. Existem muitos livros de devocionais, mas esse livro ele tem sido algo profético, porque cada dia é como se ele, ao escrever, não é a data de 2020, mas é como se cada dia fosse uma palavra para a realidade dos dias que nós estamos vivendo. Foi tremendo, foi inspirativo mesmo esse devocional que foi preparado pela Cefam. E vamos orar também abençoando o ministério de Reinhard Bonk, o trabalho que eles fazem na África tremendo. E eu quero deixar com vocês também, nesse momento, uma consagração e falar um pouco sobre nossos compromissos, nossas responsabilidades com finanças. Isso é importante porque estamos, de certo modo, fechados. Alguns irmãos nos pediram para divulgar assim, e nós estamos fazendo, dando o número da conta da igreja para que você possa, você que é da igreja local, você que é de outra igreja, contribua na sua igreja. Você que é dizimista, você que é ofertante, você que é missionário de sustento, você tem seus compromissos de missões, entregue na sua igreja. Agora ela não está funcionando, mas com certeza o seu pastor tem uma orientação nesse sentido para que você faça. É importante. Todas as nossas igrejas estão numa fase de obras, ou aquelas que estão em aluguéis, enfim, há compromissos de contas de água, contas de luz, contas, enfim, de telefone, tantas contas e compromissos que há de trabalhos missionários, enfim, vários projetos que precisam acontecer. Nós temos o nosso projeto que trabalha com resgate de vidas, que é o R3, nós temos um compromisso mensal com o R3, e precisamos cumprir todas essas metas, não podemos parar e não vamos parar. Por isso, divulgamos o número da conta da igreja para aqueles que são dizimistas
e para aqueles que são ofertantes. Pegue sempre nos cultos a sua oferta, consagre a Deus na hora da oração que nós vamos fazer agora, e se você pode depositar, faça. Se você é de outro banco, faça uma transferência para o Banco Itaú. Nós vamos colocar o número da conta, em nome da Maranata, o número da conta, o CNPJ, e você pode fazer uma transferência, um TED ou um DOC para o Itaú. Se você não é do Itaú, você tem que usar o CNPJ. Se você é do Itaú, basta você transferir. Mas se você não tem conta bancária e você gostaria de entregar o dízimo, entregar a oferta, procure, mande mensagens através das linhas de transmissão, através dos líderes de pequeno grupo, que você tem sua oferta, que você tem seu dízimo para entregar, e nós vamos passar alguma instrução para você como você pode fazer isso. Nós estamos pensando em ter um momento lá para recolher, para consagrar. Nós estamos orientando todos que, à medida em que eles estão transferindo, eles têm que mandar esse recibo de transferência com seu nome, dizendo transferir, o nome aparece na transferência, mas você dizer de onde você é. Se nós recebermos qualquer oferta ou dízimo que venha de irmão de outra igreja, nós entraremos em contato com o pastor e vamos encaminhar para eles. Nosso compromisso é local, nosso compromisso é com a Igreja de Jesus e para aqueles que têm chance de se manterem na fidelidade, ainda mais nesse momento. Amém? Então vamos crer naquilo que o Senhor tem preparado para cada um. Vamos consagrar agora os dízimos, vamos consagrar as ofertas. Lembre-se dos trabalhos. Nós completamos o embolso da igreja atrás e agora vamos caminhar para outra fase, que é o embolso na lateral da igreja, na parte do prédio de trás, e precisamos ter outros avanços e a sua ajuda a nos permitir avançar. Amém? Vamos estar orando pelas suas finanças, crendo que o Senhor trará provisões sobre a sua casa. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos consagrar nesse momento todos os dizimistas que agora estão ali, Senhor, com seu dízimo apresentando ao Senhor e trazendo e consagrando essa oferta ao Senhor. Senhor, toca a vida desse dizimista, toca a vida desta família agora, e que as provisões venham sobre esta casa, conforme está escrito na Tua palavra, que o Senhor envia ordem sobre todo o gafanhoto oportunista, o migrador, o cortador, o destruidor e o devorador, que sejam repreendidos desta casa, desta família, e que sobre esta vida agora, Senhor, nada possa remover, tirar, Senhor, a bênção, Senhor, ó Deus, da multiplicação e do crescimento. Que a Tua mão esteja sobre a vida daquele que é mantenedor de missões, o missionário de sustento, e que tem um propósito missionário, que tem o propósito de abençoar, que a palavra do Senhor chegue até os confins da terra, e que tem abraçado causas, não só as missões urbanas, mas também as nacionais e as transculturais. Que o Senhor abençoe a vida desse mantenedor de missões. Aonde ele estiver, Senhor, aquele que se sente, Senhor, desejoso de participar da obra missionária, que ele possa, nesse momento, ao consagrar esse valor, ele possa fazer chegar, Senhor, para que todas as frentes missionárias se multipliquem, Senhor, e todos os projetos, ao contrário desses discursos de possamos ampliar e que esse ano seja mais do que foram os outros anos. Que a Tua mão esteja agora sobre o ofertante, sobre a vida daquela pessoa, Senhor, que agora tem caminhado nas desconfianças e suspeitas de muitas coisas que se falaram, mas que agora, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos a bênção sobre a vida do ofertante e que com alegria traz essa oferta e consagra diante do Senhor essa oferta, este valor, que sejam multiplicadas sobre a vida dele agora e dela. Que a Tua mão esteja sobre esta casa, pois agindo o Senhor, quem há de impedir? E todo que crê e todo que recebe agora diga amém, amém e amém, Senhor. Então, amados, eu gostaria de dizer aos irmãos que nós vamos estar entrando no domingo, no culto às 4 horas da tarde, 16 horas, às 16 horas, porque o nosso culto normal é às 18 horas. Mas nós temos irmãos que estão na Europa com um horário 4 horas a mais. E eles desse culto. Então, nós vamos estar antecedendo as 4 horas, como fizemos no domingo passado. Então, a partir das 4 horas, o culto, todos estão avisados, avisem os outros. Muitos entraram depois na repetição que nós fizemos do culto, posteriormente fizemos às 18 horas a repetição.
mas estamos até online acompanhando na repetição. Mas, normalmente, estaremos entrando às 4 horas da tarde. Então, 4 em ponto, estaremos transmitindo esse culto de adoração, de louvor e celebração ao nosso Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eis que cedo venho, guarda firme o que tens, para que ninguém tire e tome a tua coroa. Bendito seja o nome do Senhor. Vem, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por esta reunião. Obrigado, Senhor, por este culto. Obrigado, Senhor, por esta família que o Senhor tem nos conectado nesta noite. Obrigado, Senhor, pela obra extraordinária que está diante de nós, o cenário de transformação que está diante de nós. Ó Deus, e tudo isso nós recebemos. Guarda as nossas vidas, protege os nossos lares, estende a tua mão sobre nós. Cubra-nos com a tua proteção, blinda cada coração, blinda, Senhor, ó Deus, protege cada vida e coração, os nossos idosos, as pessoas que têm, Senhor, estão passando por um momento de, ó Deus, de dificuldade, tratamentos médicos, que o Senhor guarde as grávidas, que o Senhor guarde cada uma das nossas irmãs, e, ó Deus, nessa hora, essas famílias, e as crianças, e os adolescentes, e os jovens, e os idosos, os adultos, que a tua mão esteja cobrindo cada um, Senhor, nessa hora. Nós te pedimos isso, e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a graça bendita, eterna, salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, irmãos amados, e sobre toda a casa de Israel, desde agora e para todo sempre. A igreja de Jesus, aonde ela estiver, diga amém, amém, amém e amém. Deus te abençoe. Até a próxima.